Diga glória a Deus. Então, abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Então, eu quero falar sobre fé nessa noite. Quero falar sobre a fé é ativa ou passiva. Você pode repetir isso comigo? Diga, a fé é ativa ou passiva. Agora vira para o irmão que está ao seu lado. Meu irmão, sua fé é ativa ou é passiva? Depois da mensagem eu quero provocar essa reflexão na sua vida. Amém? Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Esse é o conceito básico bíblico de fé, né? É o fundamento das coisas que se esperam. Você espera, ainda não existe, você espera, mas você está consciente, a sua fé alcança de que vai se materializar. É a prova das coisas que não se vê. Você não está vendo, mas ela vai acontecer, ela vai se materializar. Amém, amados? Então, nós precisamos, irmãos, entender o que é a fé. E a fé é agir à altura da palavra de Deus. É agir conforme a palavra de Deus. Porém, algumas pessoas estão somente esperando receber as respostas das suas orações, estão aguardando. Por exemplo, eu quero exemplificar aqui durante essa mensagem sobre como receber cura ou receber o batismo com o Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas, elas somente esperam por algo com uma fé passiva. Acreditam, ouviram, já leram, acreditam que é possível curar, é possível ser batizado com o Espírito Santo, mas estão passivamente só nessa crença, estão acreditando de forma passiva. E a Bíblia, ela nos motiva a termos uma fé ativa. Amém, amados? Então você deve orar e crer em Deus, e então agir na altura da sua fé, procurando ativamente aquilo que você está esperando, aquilo que você está crendo, aquilo que você está almejando receber de Deus. Amém? Como uma cura, como o batismo com o Espírito Santo, como um emprego. Eu creio que Deus vai me dar um emprego. Eu creio que as portas vão se abrir para mim, mas eu fico só crendo, eu fico dormindo em casa até 10 horas da manhã, né? Eu fico em casa, eu estou crendo, eu creio, eu converso com as pessoas, digo que creio. Irmãos, essa é a fé passiva. A fé ativa, ela é diferente. A fé ativa, ela crê. A fé ativa, ela age. A fé ativa, o cara está desempregado, ele fala com os amigos que se conhece, ele liga para os conhecidos, ele vai nas empresas, ele distribui o currículo, ele ora, ele busca, ele vai acreditar, mas ele está agindo. Amém ou não? Os irmãos compreendem isso? Essa é a fé ativa. E essa é a fé que nós devemos ter. A fé ativa. Agora, a fé passiva é aquela tranquila, né? Então, muitos estão vivendo uma fé passiva. Estão esperando passivamente, pacientemente, né? Na paciência de Jó. Estão esperando acontecer. Mas a fé ativa, ela crê no que está escrito e a gente corre para cima, irmãos. Vou dar um exemplo aqui de fé ativa no Novo Testamento, Lucas capítulo 5, versículo 18 ao 25. Quero ler esses versículos, quero que você acompanhe com a sua Bíblia, ouvindo.
Eu quero falar desse exemplo aqui de fé ativa no Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: e eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer os seus pecados te são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Amém, amados? Então Jesus estava aqui numa casa, ensinando a palavra, ministrando a palavra. Só que tinha uma multidão dentro da casa, ao redor da casa, e ali tinha um grupo de 4 homens e um paralítico, e não podiam levar o homem para Jesus ministrar na vida dele. Aí tiveram uma ideia, subiram no telhado, levaram o paralítico lá no telhado, abriram lá, né, mais ou menos onde Jesus estava, e desceram, irmãos, como nós lemos aqui, desceram o homem paralítico diante de Jesus. E Jesus fez um grande milagre aqui. Amém? Nós lemos aqui, as escrituras dizem que Jesus, vendo a fé deles, depois Jesus diz ao paralítico: levanta-te, perdoados são os seus pecados. Depois diz: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E a pergunta aqui é o seguinte: o homem foi curado pela fé de quem? Quem teve fé aqui para a cura desse homem? Ora, olha o que o texto diz: vendo-lhes a fé. Jesus viu a fé deles. A fé não somente dos 4 homens, mas também do paralítico. Jesus viu a fé deles. Trouxeram o paralítico, colocaram diante de Jesus, e o paralítico também teve fé. Porque Jesus, ele dá uma ordem para esse paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. E a fé passiva poderia responder para Jesus, aquele paralítico poderia responder para Jesus e dizer assim: ô Jesus, tu não está vendo que eu sou paralítico? Eu não posso me levantar, eu não posso me mexer, eu sou paralítico. Mas só que quando Jesus ministra na vida dele, irmãos, a fé dele é ativada e ele começa a agir dentro da sua fé. E ele começa a cooperar com o milagre. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Não é só receber a palavra de Jesus, não é só acreditar no que está escrito, não é só dizer que acredita, mas é agir em cima do que Jesus fala. Ele reage, ele age. Levanta-te e anda. Ele tomou uma posição.
A sua fé foi ativada. Porque em vários lugares Jesus chegou e ninguém foi curado. A palavra foi liberada, a unção foi ministrada, a palavra foi ensinada, mas nem todos eram curados. Por quê? Por causa da fé ativa ou passiva. Nós precisamos ter uma fé ativa, irmãos. Diga fé ativa. Quando ele ouve aqui, Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. Ele começou a se mover. Ele se levantou e ele recebeu a cura. Amém, amados? Amém? Ele recebeu a sua cura exatamente porque ele agiu na altura das palavras de Jesus. Nas alturas da palavra de Jesus. Nós precisamos agir conforme a palavra. Diga conforme a palavra. Porque, irmãos, porque a ação à altura da palavra de Deus traz resultados. Amém, amados? Traz resultados. Quando nós agimos conforme a palavra, isso é fé. E isso é fé ativa. Quando nós verdadeiramente cremos na palavra do Senhor, quando nós ativamos essa fé, as respostas das nossas orações são ativadas, são aceleradas. Mas se nós fracassarmos e tivermos uma fé passiva, uma fé morta, uma fé teórica, irmãos, nada acontece. O nosso evangelho vai ser teórico. Os milagres nós vamos ouvir falar, mas nós não vamos provar deles. E nós precisamos ser testemunhas vivas do Senhor Jesus. Amém? Então, se você entender isso nessa noite, o seu nível de vida em Deus vai mudar. Vai mudar, porque você vai crer naquilo que Jesus fala, naquilo que a palavra diz. E você não pode receber de Deus sem fé. Não tem como receber de Deus sem fé, irmãos. Olha, o Espírito Santo, ele nos concede um impulso, mas é você e eu que devemos responder, como esse paralítico respondeu à palavra de Jesus. Amém, amados? Então, muitas pessoas pensam que o poder curador de Deus, que as maravilhas do Senhor acontecem como se o Espírito de Deus vem e toma e nos obriga a fazer algo. Não, irmãos. Não é assim. Quem age assim são os demônios que querem obrigar as pessoas a fazer as coisas. As coisas de Deus não são assim. O Espírito de Deus, ele nos incita. O Espírito de Deus, ele nos concede um impulso. Mas é você que deve responder. Cabe a você obedecer ou não. Vem aquele impulso. Aí você age ou não. E eu estou te motivando aqui a ser ativo nisso. A fé ativa. Ter a fé ativa no Senhor. Você quer ver, irmãos, o que é fé ativa? Olha, eu estava lá em Manaus agora, e eu fui orar pelos enfermos, mandei os enfermos vir à frente, e Deus curou uma mulher de coluna, e Deus curou outra, e várias pessoas com problema de coluna. Eu digo: olha, irmãos, aprenda uma coisa, e aprenda aqui também, quando Deus derrama uma unção de cura numa área, se uma pessoa for curada no meio dessa multidão, irmãos, a unção está aqui, todos que têm o mesmo problema podem ser curados. Agora tem que ativar isso, tem que crer nisso. A unção está disponível, o poder está disponível. Você não pode deixar passar. Amém, queridos? Então, é necessário que nós tenhamos essa sensibilidade em Deus, para que nós possamos ser homens e mulheres de fé ativa. Fé ativa, diga fé ativa. Diga para o seu lado, fé ativa, meu irmão. Diga: ativa a tua fé, meu irmão.
é a fé ativa e não passiva. A fé passiva olha assim, irmão, e diz: poxa, quase que eu fui curado hoje. Quase que eu fui batizado no Espírito Santo hoje. É um amigo meu, quando nós éramos novos convertidos, aí ele foi para uma vigília e nós, os outros da turma, não foram. Aí perguntamos para ele: e aí, como foi a vigília? Ele: foi boa demais. Eu não fui abençoado, não fui batizado com o Espírito Santo, mas a vigília foi ótima. Não fui abençoado. E tu foi amaldiçoado nessa vigília? Não, irmãos. Nós somos abençoados sempre. A bênção do Senhor está disponível sempre. A graça de Deus está aqui no nosso meio. A unção do Senhor está sobre nós. A unção do Senhor está em nós. Amém? Haja a altura da palavra de Deus. Haja conforme a palavra de Deus. Eu li sobre um evangelista. E no livro que eu li, ele diz que durante uma de suas reuniões em uma igreja, uma pessoa apertou as mãos dele com um sorriso bonito no rosto e disse orgulhoso assim para ele: tenho procurado pelo Espírito Santo por 19 anos. E naquela noite ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. Aí o evangelista disse assim: não é bem assim. Presta atenção, não é bem assim, porque Jesus disse: buscai e achareis. Diga: buscai e achareis. Aí o evangelista disse: se você tivesse buscado, já teria achado. O que você tem feito, o evangelista falou, o que você tem feito é só rodear o altar. Então presta atenção. Fé passiva só rodeia o altar. Só está aqui presente, só vê o movimento, acredita em tudo, mas nada acontece nele. Quantos anos ele passou? Ele disse que buscou 19 anos. E a Bíblia está dizendo: buscai e achareis. Por isso que a tua fé tem que ser à altura da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus. Se você busca, você vai, a porta vai se abrir. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você orar, Deus vai responder. Se você clamar, Deus vai se manifestar. Irmão, nós temos que crer nisso que está escrito. Senão a nossa fé vai ser passiva. E nada vai acontecer. E parece que tudo que as pessoas têm feito é somente rodear o altar. Você não pode ser um rodeador de altares. Você não pode ser. Não depois dessa palavra. Você precisa ter fé e agir à altura da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a seu favor, você precisa crer, você precisa tomar posse, você precisa receber de fato na sua vida. Você não pode descansar. A fé passiva é uma fé descansada. Ai, não foi hoje, mas vai ser depois. Irmão, Deus, nosso Deus é o Deus de agora. É o Deus do presente. Irmãos, fé consiste em agir conforme a palavra de Deus. Agir conforme a palavra de Deus. Fé é um ato, meu irmão. Fé é um ato. Irmãos, fé é pegar Deus pela palavra. Amém? É pegar Deus pela palavra. Se você tiver uma fé ativa, Deus vai ser constrangido em te abençoar. Não tem jeito. Não tem jeito. Deus vai ser constrangido em te abençoar. Se a tua fé alcança o nível de ser dizimista, Deus vai estar constrangido a te abençoar e cumprir o que está escrito. As janelas dos céus vão se abrir e Deus vai derramar sobre você bênçãos sem medidas. Isso vai ter que acontecer, porque Deus falou. Amém? Quando é que eu tenho uma fé ativa? Quando eu, nessa área, eu ativo a minha fé como? Sendo dizimista. Agora, se a minha fé é passiva, eu creio mais ou menos. É para os outros, não é para mim.
Não, 10% do que eu ganho é muita coisa, meu. A igreja vai ser minha sócia, o pastor vai ser meu sócio. Mas aí você decide que tipo de fé você tem. E aí você começa a ver coisas acontecendo na vida de outros. Você começa a ver a vida de alguém que ganha 1, 2 salários mínimos, vivendo muito melhor do que ganha 10, 15 salários mínimos. Por quê? Mistério de Deus, fé ativa e fé passiva. Amém? Amém, amados? A fé é cooperar com Deus. Diga, a fé é cooperar com Deus. Irmãos, Deus não pode ajudar as pessoas que não cooperam com Ele. Por quê? Porque existe o fator divino e existe o fator humano. Eu dei um exemplo sobre emprego aqui. Não foi? A fé ativa faz o quê? Vai atrás. Porque precisa. Mas a fé passiva fica como? Esperando. Ou seja, a fé ativa coopera com Deus. Você tem que cooperar com o milagre. Porque o que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. Amém? Entenda isso. Que o homem pode fazer, Deus não vai fazer. É papel seu, é a sua função. Amém? É a sua função. Então, o que é a sua função? Deus não vai fazer. Né? Creia na palavra e haja na palavra, e você vai ver resultados extraordinários na sua vida. Isso é fé ativa, irmãos. Fé passiva não crê na palavra, mas se você crer, você irá agir. Amém? Então, se nós cremos na palavra de Deus, nós vamos agir conforme a sua veracidade, conforme a sua palavra. Irmãos, a fé consiste em dar substância às coisas que se esperam. Amém, amados? O que você espera? O que você quer que aconteça na sua vida, na sua casa? E a pergunta é, o que você está fazendo para isso? De que forma você está cooperando para isso? Porque a sua parte você tem que fazer. Amém? Olha, irmãos, haja a altura da sua fé para ser curado. Se você está enfermo nessa noite, eu declaro que você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Eu quero ler um texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do versículo 8 ao versículo 10. Olha o que esse texto diz. Ele diz assim: encontrava-se assentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Esse ouvia falar Paulo. Paulo estava pregando. E ele ouviu aqui. Esse ouvia falar Paulo, que olhando para ele e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andava. Ele saltou e andou. Então Paulo percebeu que aquele homem, ele tinha fé para ser curado. E a verdade é que todo crente tem fé. Amém? Todos nós temos fé. Amém? Já ensinei aqui que todos nós, quando nós nos convertemos, mostrei na Bíblia que cada um de nós recebe uma medida de fé. Porém, todos nós recebemos a mesma medida quando convertemos. Amém? Porém, na nossa carreira diária, no nosso desenvolvimento, né, uns se aplicam mais, outros se aplicam menos, então o nível de fé vai divergindo de cada pessoa. Uns têm mais fé, outros têm menos fé, e assim sucessivamente. Amém? Uma pessoa que lê a Bíblia todo dia, por exemplo, e uma pessoa que não lê a Bíblia todo dia, as duas sendo cristãs, é óbvio que a que lê a Bíblia todos os dias vai ter mais fé, sim ou não?
Uma pessoa que dedica 20 minutos de oração por dia, e uma pessoa que não dedica nenhuma oração por dia, quem é que vai ter mais fé? Quem ora mais. A pessoa que está constantemente nas reuniões, congrega constantemente, essa pessoa, ela vai ter mais fé do que as pessoas que não congregam, né, sistematicamente. Então é óbvio que o nível de fé vai mudando conforme o andar de cada um. Amém, amados? Todos nós recebemos a mesma medida, mas essa medida vai mudando conforme a aplicação na vida de cada um. Amém, queridos? E esse homem aqui, ele creu, ele estava acreditando que podia ser curado. Amém? Amém, queridos? Eu quero dizer que se você ativar, se tiver uma fé ativa, Deus vai te curar de muitas coisas. Eu já fui curado de muitas coisas. Ainda sexta-feira na vigília aqui, eu recebi uma cura na minha vida. Recebi uma cura divina na minha vida. De um problema que eu tinha. E eu já não tenho mais. Já ficou para trás. Amém? Então, ative a sua fé para a cura. Não se dobre diante da enfermidade. Não estou dizendo que você não vai, os sintomas podem acontecer, amém, amados? Você vai fazer o possível para se livrar disso, mas ativa a tua fé no Senhor. Amém? Não diga aí a minha diabetes, a minha dorzinha, né? Não torne isso algo de estimação para você. Mas repreenda na autoridade do nome de Jesus e creia que o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo é o Espírito que habita dentro de você. É o Espírito que te dá vida e vida em abundância. Amém? Comece a tomar posse disso em nome de Jesus. Aleluias. Então haja a altura da fé para receber a cura, haja a altura da sua fé para receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo que nós recebemos no Pentecoste, quando as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, está lá em Atos 19:2, vocês receberam o Espírito Santo quando creram. Em outras palavras, vocês ativaram a fé ali, estava ativada para receber o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, irmãos, é algo que nós recebemos. É algo que o Senhor já nos entregou, já foi dado, o Espírito Santo já foi dado, amém? Ele já foi dado, irmãos. Tenha uma fé ativa nessa área espiritual. O Espírito Santo já está dentro de você. No dia que você aceitou Jesus, ele já fez morada dentro de você. Agora o batismo com o Espírito Santo, que é esse revestimento, é quando você recebe essa promessa que Jesus já liberou. Nós recebemos. Nós não recebemos porque Deus já nos entregou, mas nós tomamos posse porque Ele já nos entregou. É como se eu pegasse esse iPad aqui e dissesse assim: Tássio, esse iPad é seu. Aí o Tássio vem até aqui e se joga no chão e chora e começa a me pedir o iPad, mas eu já dei o iPad. O Espírito Santo Deus já enviou. O Espírito Santo já está sobre a igreja. O Espírito Santo é que nos move nisso tudo aqui. Jesus já nos deu o Espírito Santo. Então, por que tem gente clamando, me batiza com o Espírito Santo, eu quero receber o batismo com o Espírito Santo? Meu irmão, abra a sua boca e creia, e adore em outras línguas. Aleluia! Aleluia! É tomar posse, é só tomar posse, é só estender a mão e trazer. Vem para a vigília, que é a coisa mais fácil do mundo isso acontecer. Se você não quiser hoje aqui, amém, amados? Amém, queridos? Aleluia. Eu quero concluir dizendo o que o apóstolo falou em Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você ouviu a palavra. Amém? Então a fé
consiste em agir à altura ou conforme a palavra que se ouviu. Se você age conforme a palavra de Deus, os milagres vão te acompanhar, meu irmão. Você deve agir conforme a palavra de Deus. E tudo vai acontecer na sua vida. Amém? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus.